Boa noite. Deixaram uma cadeirinha para mim aqui, o estudo vai ser sentado. Tá? Boa noite, gente. Coisa boa ver tanta gente reunida, né? Domingo à noite é uma alegria, uma alegria. Que coisa boa. Muito bem. O nosso estudo, então, como vocês estão vendo, é sobre o bom samaritano. Você já pode abrir em Lucas, capítulo 10. A gente vai aí dos versos 25 até o 37. É uma história conhecida de todos nós, eu imagino que todos em algum momento já ouviram falar ou leram essa história. E a minha proposta, nesta noite é a gente realmente se aprofundar nela, a gente mergulhar e extrair tantas riquezas, e dentro dessas histórias das quais Jesus era um especialista. Todo mundo encontrou? Vamos à leitura, então. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus a... Ele perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e... Isso aí, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu? Em resposta, disse Jesus. Aqui então vem a história, a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada Quando viu o homem, passou pelo outro lado, atravessou a rua, E assim também quando chegou ao lugar e o viu, mas estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o? Do homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Aquele que teve? Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que cada um de nós que está aqui nessa noite tem de cantar louvores, Pai amado, ter contato com a Tua Palavra, estarmos reunidos em família, Senhor Deus. É algo maravilhoso que talvez a gente até não se dê conta de quão privilegiado cada um de nós somos. Obrigado por esse momento especial em família. Abençoa, Deus, a cada um de nós, que o Teu Santo Espírito esteja tocando os nossos corações, Pai, moldando a gente conforme a Tua Palavra, conforme o Teu querer, não segundo o mundo, não segundo as inclinações do nosso coração, Pai, mas segundo a Tua Palavra, Pai. E isso só pode ser realizado pelo Teu Espírito Santo. Então conduza cada um de nós hoje aqui para nós sairmos, Pai,
transformados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito legal, porque final de semana retrasado, eu tive a oportunidade, né, de estar num congresso onde que eles falavam sobre família. Era um congresso para líderes, e o tópico central lá era família. Né? E dentre vários assuntos que nós podemos observar lá, um me chamou muito a atenção, e até mesmo o exemplo que o preletor usou, que a família, ela tem sido, né, o centro dos ataques de Satanás. A família, ela tem sido atacada diretamente por Satanás nos nossos tempos. E a gente tem percebido isso. Né? Ele usou aquele exemplo que os mísseis estão saindo, né, do inferno e se direcionando para as famílias. Isso me impactou muito, principalmente quem acompanha os noticiários aí da guerra, né? Ucrânia, Rússia, e vê que os mísseis, né, saem de uma distância, viajam, e acertam lá um alvo em pequenos metros quadrados. E eu fiquei, puxa, com essa, né, olha só que coisa impactante. E aí eu pensei em nós. Nós, como família espiritual. Olha para o seu lado, assim, dá uma passada com os olhos, né? Pode isso, vira a cabeça, não tem problema. Os mais tímidos só viram o olhinho aqui, ó. Sabe o que vocês estão vendo? A nossa família espiritual. Né? É interessante porque, às vezes a gente não se dá conta, mas Jesus chamou cada um de nós aqui, né, para estarmos reunidos nessa grande família. Deus é o pai dessa família. E nós estamos, né, nessa família espiritual, e eu fiquei, pensando, conversando com Deus. Nós estamos num momento de transição, nós estamos num momento que nós estamos crescendo. É uma alegria ver tantas pessoas aqui no domingo, né? Como nós falamos na ceia, né? Esse projeto que nós temos. E tudo que Deus tem feito no nosso meio, muitas pessoas conhecendo a Cristo. E assim, gente, em Farroupilha, analisando assim um cenário, né, de igrejas, preste atenção nas características, né? Igreja centrada na palavra, que se preocupa com a saúde espiritual das pessoas. Abismo ligado, discipulado, curso de batismo, depois o batismo, grupos células, esse vida na vida, pregações, né, centradas na palavra de Deus, sem fazer show, oba-oba, né, para trazer pessoas. Uma igreja simples, mas ao mesmo tempo profunda. São poucas. Eu não estou dizendo que nós somos a única. Mas talvez em quantidade de pessoas que estão sendo impactadas por esse movimento que é Deus quem está fazendo, talvez hoje em Farroupilha nós somos um dos maiores movimentos. E tudo isso graças a Deus. Né? Graças a Deus. E eu tenho certeza absoluta que nós nos tornamos, espiritualmente falando, um alvo para Satanás. Né? Isso é óbvio. Porque todo esse movimento de pregação do Evangelho, de vidas sendo restauradas, famílias sendo restauradas, pessoas, né, saindo do mundo das trevas, conhecendo a luz, que é Cristo, isso tem incomodado. Né? E a gente percebe essa luta espiritual nas nossas vidas particulares, da nossa família, o núcleo familiar, e também nós como família espiritual. Então isso é muito importante. E eu fiquei pensando, e eu não sei se você também pode pensar nisso, né? Como Satanás pode destruir a gente? Né? Ele não vai lançar um míssil, literalmente, né? Como? Jesus, ele fala muito do amor que nos une, né? O oposto do amor, talvez, tem uma lista, mas é briga, né? É rejeição. Eu não quero mais falar com você. E a gente vê isso nas nossas famílias de sangue, né? O quanto que o ódio, né? O quanto que as discussões fazem com que a gente se separa, dividindo fica fraco.
Não é assim? É assim. E na família espiritual é a mesma coisa. Como que o diabo vai tentar atacar a gente? Ou vai atacar a gente? Querendo nos dividir por meio de amargura, né? Por meio de ódio. Tipo assim, aquele lá, né? Nem é bom sentar muito perto. Não é assim? E eu quero me aprofundar nessa história porque ela é muito cativante. Jesus, e aí nós vamos entender por que Jesus conta essa história. A história do bom samaritano. Jesus é um excelente contador de histórias e assim a palavra de Deus está recheada dessas histórias. Parábola do semeador, grão de mostarda, ovelha perdida e tantas as outras, né, histórias que Jesus conta. Jesus realmente era o maior contador de histórias. E se nós formos analisar as histórias de Jesus, elas são pequenas. Elas não são longas. Normalmente 2 ou 3, né? Exemplos de pessoas que estavam lá na parábola, elas não são complexas, né, na literatura falando, mas ao mesmo tempo elas são muito profundas no ensinamento. E às vezes eu acho que isso, na nossa leitura, às vezes ou devocional ou diária, a gente deixa passar despercebido esses ensinamentos. E o primeiro ponto, então, qual que era a audiência dessa parábola que nós acabamos de ler? Primeiro, nós temos um doutor da lei, certo? Nós temos um sacerdote, nós temos um levita e nós temos um samaritano. O doutor da lei era o especialista, era o sabichão, aquele que sabia tudo, né? E normalmente eles se enfiavam em debates contra Jesus. O sacerdote é aquele que, né, estava entre o povo e Deus. Sacrifícios. O levita, ele era responsável pelo templo, pela condução das coisas. Homens muito importantes. E o samaritano, né, era uma mistura de judeus. Segundo esses outros 3. Ele era impuro, ele era desprezível, certo? E na parábola e nessa história, tem um quinto integrante. Que é quem? Fala mais alto aí. Isso aí. Nós estamos nessa parábola. Vamos ler novamente do 25 ao 29, por favor, me acompanha. Fica com a sua Bíblia, a ideia é a gente olhar passo a passo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus e lhe perguntou: Mestre, olha a pergunta dele. Vai prestando atenção nos detalhes. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu? Faça isso. A gente precisa entender aqui as motivações da audiência principal dessa história contada por Jesus, o doutor da lei. Assim, ele não está interessado em aprender mais sobre Jesus. Ele não está interessado em se relacionar com Jesus. Ele não está interessado em ver se há realmente alguma verdade em Jesus. Ele quer pôr à prova Jesus. Ele quer pegar Jesus em alguma falha. Então, as perguntas do mestre da lei, elas são sempre com uma segunda intenção, né? O mestre da lei, ele está olhando para Jesus e ele quer ver algum defeito em Jesus. Fiquei pensando, gente, às vezes, a gente é assim, né? A gente é assim, eu digo, não com a mesma intenção, presunção do doutor da lei, né? Mas, de certo modo, muitas vezes, a gente se coloca assim quando a gente participa da célula, da celebração. Parece que o defeito, a coisinha que saiu errada, chama mais atenção do que o todo. Não é assim? Eu vi que o louvor desafinou lá. Foi o martelo.
E aí a gente às vezes nem presta atenção nas letras que nós cantamos, ou nas palavras, né, de louvor que nós falamos. Mas eu achei que a abertura foi meio assim, né, meio bagunçada. Não sei. Parece que a gente está sempre policial, né, esperando alguém pisar fora para a gente multar. Está aqui tua multa. Às vezes a pessoa vem aqui na frente, ela fala 30, 40 minutos, mas uma palavra que ela fala é aquilo que a gente grava, né? E olha só que interessante, muitas vezes a gente é assim. E eu falo para vocês, confesso o pecado aqui. Por estar, né, sempre preocupado com a organização da celebração, até esse tempo o Ministério das Mulheres, né, organizaram, e aí eu não lembro com quem que eu conversei. No final, aí elas disseram, mas é difícil, Diogo, a gente está organizando, a gente não consegue aproveitar. É mesmo, porque a gente está sempre na tensão, né? E sempre cuidando, ver se vai sair alguma coisa de errado, e realmente a gente não consegue aproveitar. E muitas vezes nós temos esse espírito de ficar procurando defeito, e assim em todas as áreas, né? Em casa, a gente às vezes é aquela policial, né, que está sempre cuidando das coisas. É claro, gente, que aqui não está no mesmo nível de arrogância do doutor da lei, com certeza, né? Mas muitas vezes nós somos críticos. Voltando ao texto, o mestre da lei, ele se posiciona diante de Jesus como um especialista. Ele é o cara. Vamos ver se Jesus de Nazaré sabe tanto quanto eu sobre as Escrituras. Mas Jesus, na sua sabedoria e percepção, imediatamente ele faz o quê? Ele inverte a situação. Ele responde ao teste com uma pergunta. Jesus, de forma brilhante, pega, né, aquele abacaxi e devolve para o doutor da lei. E diz assim, né? O que está escrito na lei? Como você lê? Mais uma coisa impressionante, gente. Atualmente, os coaches, ou quem trabalha com inteligência emocional, né, tá muito famoso, né? Tá todo mundo na internet e tal, vão me desenvolver, isso é legal, né? Profissionalmente é bacana. E aí os caras falam assim, que numa situação onde que se vem, né, a pessoa quer te colocar, seja no trabalho, né, eu acho que mais em relações profissionais assim, a pessoa ela quer te colocar numa saia justa, e ela te faz uma pergunta, e aí o pessoal, né, ele diz, você não precisa responder a pergunta, responde com uma outra pergunta. E o pessoal acha que isso foi o achado da atualidade. Está aqui na palavra de Deus. Jesus agindo assim, né? Jesus ele não se deixou se colocar contra a parede com uma pergunta, e ele responde com outra pergunta. E muitas vezes, eu acho isso muito legal, que quando sai alguma coisa assim, em geral, né, que é moda, uma descoberta, tu vai e os caras estão falando da palavra de Deus. Muitos coaches, gente. Muitos caras aqui que trabalham com inteligência emocional, eles falam de coisas da palavra de Deus. Às vezes dá uma desviadinha, né? Mas eles falam da palavra de Deus. E eu acho interessante que nós, muitas vezes, se preocupamos em se aprofundar em tanto essas teorias aí da internet, em conhecer tantas essas coisas, que eu digo, profissionalmente são legais também, mas não temos tempo para ler a palavra de Deus. Não temos tempo para conhecer, né, as palavras eternas que foram nos deixadas. Então, olha que contraponto interessante, né, para a gente pensar também. Seguindo, né, o doutor da lei, como um bom conhecedor das Escrituras, ele não ficou nessa saia justa, ele respondeu a Jesus. E Jesus elogia a sua resposta, porque a resposta dele estava fundamentada na palavra de Deus. Ele responde com 2 endereços, um em Deuteronômios, ame o Senhor, vamos ler junto? Ame o Senhor. O próximo de Levítico, não? Olha que legal. Ele respondeu concretamente. Ele disse, não, está aqui a resposta.
resposta, ali no verso 27, né? Ele respondeu. Então, Jesus não se limita apenas a elogiar o doutor da lei. Ele vai além. No 28 ele diz o quê? Faça isso. Olha só. Faça isso e viverá. Olha que interessante. Com essas palavras, Jesus ele pega uma bomba relógio. Desculpem, eu estou mal da garganta. Mas acho que eu vou conseguir terminar o estudo. Com essas palavras, ele pega uma bomba relógio e coloca na mão do doutor da lei. Porque ele diz, faça isso e viverá. Simples assim, né? Fácil assim. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a história terminasse aqui, quem ficaria mal? O mestre da lei. Porque ele teria, então, né, tomado uma lição de Jesus. Ó, tá aí, faça isso e viverá, meu amigo. E o mestre da lei ia sair com aquele negócio. Puxa vida. Né? Jesus me deu um baile, Jesus me ensinou e agora eu vou ter que praticar isso. Como? O mestre da lei, ele não termina aí. Né? Com sabedoria, Jesus aqui, ele inverteu a situação. Mas o doutor da lei, ele continua. Né? Ele diz assim, mas como devo amar a Deus? Ele fala isso? Ele não fala isso. Né? Por que ele não fala isso? É legal a gente se perguntar, né? Porque ele fala quem é meu próximo. Ele não fala também como eu devo amar o meu próximo. Primeiro, ele não faz a pergunta como eu devo amar a Deus, porque sendo um especialista, ele estaria se colocando, né, num erro teológico. O Jesus e a turma que estava aí olhando ia dizer, cara, tu é especialista na lei e tu não sabe como amar a Deus? Ia ficar ruim para ele. E aí ele não, porque ele não quer aprender com Jesus, ele não vai pedir, pô Jesus, então como eu devo amar o meu próximo? Olha no 29 a pergunta dele. Mas ele querendo justificar-se, tá? Jesus tinha colocado ele numa posição ruim, então ele querendo se justificar, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, que interessante. Ele está pedindo quem é o tipo. Ele está pedindo para Jesus quem é o tipo de pessoa que eu devo amar. E aqui tem todo um contexto histórico. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele estava querendo colocar Jesus numa fria. Ele estava querendo que Jesus dissesse assim, não, você deve amar o seu próximo como a si mesmo, todos os que são judeus. É esses que você deve amar. Não, você deve amar todos os fariseus, os saduceus, que são do nosso time. É esses que você deve amar. É o tipo. Presta atenção nisso. Sabe por quê? Eu diria que talvez aqui é o centro dessa parábola. Porque nós amamos muito o tipo. Nós selecionamos o tipo de pessoa que nós devemos amar. Está no nosso coração pecaminoso. Né? A gente não quer saber como amar. Né? A gente primeiro olha, dá um scanner. Pô, esse é bom. Esse eu vou amar. Bonito, cheiroso, simpático, né? Esse eu amo. Ah, aquele irmãozinho difícil. Aí já é meio complicado. E o doutor da lei, ele quer colocar Jesus nessa enrascada. E aí Jesus, ele faz o quê? A primeira pergunta, ele responde diretamente. Está aqui. A segunda, então, ele conta a história que nós lemos do samaritano. E por uma questão de tempo, eu não vou relê-la, certo? E quando ele termina de contar aquela história, imagina um homem que foi assaltado, procura imaginar aí, caminho de Jerusalém,
tem um homem seminu ou nu, todo quebradinho, sangrando, né? Um estado lamentável, foi assaltado, está lá sem nada, né? E aí passa quem? Quem que foi o primeiro? Sacerdote. Ele passa, ele faz o quê? Ele vê aquela cena. Sim, meu Deus, não vou me contaminar, né? Capaz de fazer assim, ó. Certo? Passa quem? O levita. Olha e diz, tô fora, atravessei a rua. E por fim vem quem? O samaritano. O samaritano vai lá, né? Acolhe o cara, enfaixa o cara, coloca ele, leva ele até uma hospedaria, paga, né, para a recuperação dele. Um samaritano. Sabe? Um samaritano. E a pergunta aqui, né? Porque Jesus, quando ele termina essa história, ele não responde a pergunta do doutor da lei. Né? Quem é meu próximo? Na verdade, ele não responde. Porque a pergunta ela está errada. A questão não é quem é o meu próximo, né? Quem? Repete aí, por favor. Presta atenção nisso. Nunca é o próximo. É quem eu sou. É quem eu sou em Cristo Jesus. Eu falei uns 2 estudos últimos, né? Nós temos o Espírito Santo. Então a questão aqui de toda essa história que Jesus conta é sobre quem nós somos. O que significa, né? Que qualquer pessoa que você tiver contato, eu e você, ele deve ser o objeto da nossa compaixão, ele deve ser o objeto do nosso cuidado. As nossas ações devem refletir, né, o próximo, sempre assim. E no final da história, em vez de ele se sentir justificado diante de si mesmo, diante de Jesus, né, o doutor da lei se vê de novo sem saída. Brincadeira, pela 3ª vez. Ele devia pensar assim, por que eu fui querer perguntar essas coisas para Jesus? Tivesse ficado quieto, né? E aí a gente pensa assim... Obrigado, Mauro. E a gente pensa assim, né? Puxa vida, bem feito para o seu doutor da lei, né? Tinha que apanhar mesmo, né? Que bom que Jesus deu uma surra nele, uma surra teológica, tá? Se a gente pensar assim, quando a gente olha para essa parábola, a gente sai pior do que a gente entra. Porque essa parábola, essa história, fala de um amor que é incompreensível aos olhos daquele doutor da lei, aos olhos daquele sacerdote, aos olhos daquele levita. E para nós. É um amor difícil de a gente entender. Né? Pensa nos vilões e heróis. Né? Quem são os assaltantes? Obviamente são os vilões, mas eles estão ali na narrativa apenas para estabelecer um contexto. Os verdadeiros vilões são quem? Quem que são os vilões dessa história, gente? O sacerdote e o levita. Mas como assim? Eles são os caras gente boa. Eles são os presbíteros. Eles são os pastores. Eles são os líderes. Eles são as pessoas que estão, né, em alta estima na sociedade. Como podem ser? Como que Jesus vai contar uma história dessa? Como Jesus vai colocar eles como vilões? E como Jesus vai colocar um herói chamado de samaritano? Jesus enlouqueceu. O samaritano, aquele que tem uma cruza lá com os sírios, que o judeu nem conversa com o samaritano, que na verdade os judeus detestavam. Se você vai lembrar lá em João, Jesus ele vai se referir, o pessoal vai acusar Jesus, né? Ele vai dizer assim, esse aí é samaritano endemoniado. Olha os adjetivos. Samaritano e endemoniado. Eles odiavam os samaritanos. Como que Jesus conta essa história para um mestre da lei? É para se sentir chocado. Imagina como aquele homem se sentiu.
Jesus conta isso intencionalmente. Intencionalmente. Vamos ler? O que está em jogo? Vamos ler mais uma vez bem forte. O que está? Vocês estão entendendo a profundidade desse amor? É isso que Jesus está falando. É um amor que ele é assim, é incompreensível. Que o único amor que supera é o amor que nós temos que ter por Deus. Nós devemos amar uns aos outros com esse amor incompreensível para aquele mestre da lei, né? Ele deve ter ficado revoltado. Isso leva a gente a questionar o nosso coração, gente. Sabe por quê? Mais uma vez, eu estou falando do meu coração aqui também, tá? Nós amamos quando nos convém. Em geral, nós amamos quando nos convém. Nós escolhemos o tipo, o qual nós devemos amar, o qual nós queremos amar. E aqui, a gente tem aquela coisa lá, o bom samaritano. Quando a gente pensa no bom samaritano, a gente pensa, até pela nossa cultura católica, né? A gente pensa que é uma pessoa que fez o bem. Ah, fazer o bem. Não é nada disso. Aqui é muito mais profundo. Essa parábola não se reduz apenas a uma boa ação, mas a um caráter de coração, né? Profundo. Porque o doutor da lei, né? Para que o doutor da lei cumprisse, gente, o segundo dos grandes mandamentos, amar o próximo como a si mesmo, ele precisaria o que? Reorientar completamente suas atitudes, sua relação com as pessoas ao redor. Ele tinha que mudar completamente. E ele olha para Jesus e diz: Jesus, o que tu está falando é loucura. E Jesus conta propositalmente. Sabe, nós não devemos deixar a parábola sem reconhecer que a história fala sobre nós. Cada um de nós. Né? Cada um de nós. Porque quando nós atualizamos a parábola, né? Na nossa versão aqui, 2024, quem é, né, o samaritano? Para nós. Todo mundo tem um samaritano aí, sabia? Tu imagina Jesus contando essa história. Eu, Diogo Colenhas, eu me acho muito trabalhador, esforçado, né? Eu gosto de trabalhar, mesmo acordo cedo. Eu sou o cara, não sei o quê, não sei o quê. E aí Jesus vem e me conta uma história aonde que ele vai elogiar um cara que não trabalha. Ah, não, Jesus, tu tá de brincadeira comigo, né? Esse é o meu samaritano. Vamos um pouquinho mais profundo? Quando eu tenho uma feminista radical, misericórdia, que não dá para aturar. E aí Jesus vai lá, conta a parábola e elogia a feminista. Para me confrontar. Ou o contrário, né? Quando coloca um conservador, e eu sou talvez um pouco mais progressista, eu não sei. E vai lá e me confronta. É isso que Jesus ele quer fazer. Quando no grupo célula eu tenho um irmãozinho antipático, misericórdia. Quando ele falta, a célula é uma maravilha. É uma bênção, Jesus. Né? Não é isso? O tipo de pessoa que a gente ama. Cada um de nós tem um tipo, né? Ah, eu gosto lá do Joãozinho. Joãozinho é gente boa pra caramba. O cara é engraçado, tu vai conversar com ele, meu Deus do céu, é uma alegria. De vez em quando me convida para um churrasco também, né? Não tem como não amar quem te convida para um churrasco. Tem, né? Eu fico imaginando hoje Jesus, tá? Andando por Jerusalém, contando essa história para um judeu.
incluindo, em vez do samaritano, sabe quem? Um palestino. Vocês estão entendendo a profundidade dessa parábola? O que um judeu ia dizer? Tu é louco! Olha, um palestino! Ou Jesus andando na Palestina, encontrando lá um palestino e falando, o samaritano é o judeu. Essa parábola, gente, não é boas obras. É do amor profundo que Jesus quer para nós. Para cada um de nós, né? Qualquer pessoa, e talvez você pensou aí, não só uma, né? Talvez várias, que menos gostamos será o samaritano da nossa história. Da nossa parábola. Estou quase concluindo, tá? Concluindo já. A pergunta é, diante de tal exemplo, estamos prontos para isso? A gente é capaz de superar essas barreiras, esse preconceito, e se amar dessa forma, porque essa história, ela desestabiliza a gente. Ela bota a nossa justiça própria lá no lixo, porque ela vai dizer, porque nós amamos segundo a nossa justiça. Né? Eu acho que eu devo amar essa pessoa por isso, e essa não tanto por isso. Ela pega essa justiça própria, nossa, e coloca lá no lixo. Né? São simples barreiras. Olha para o lado aí de novo. Vai. Menos tímido. Né? Sabe o que Jesus diz? Você olhando para o lado, para cada um de nós aqui? Vá. Vai e faça o mesmo. Entre nós, na nossa família espiritual, é isso que Jesus pede. E como a gente tem dificuldade, a gente pensa na nossa família, na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos filhos, tá? Na nossa família espiritual, como nos falta esse amor que Jesus mostrou. Como nos falta, né? Reconhecemos a verdadeira dedicação ao próximo que Jesus nos pede para praticar. Eu acho interessante, mais uma, né? Estou finalizando, fiquem tranquilos. Que, de novo, essas questões dos coaches inteligentes, eu não tenho nada contra, tá? Fiquem tranquilos. E que, mais um achado, né? Que se você quer ter águia, você tem que... andar com águia. Quase, gente. Nem sempre dá certo. Isso é um sinal que a gente não combina antes, né? Se você quer ser águia, você tem que andar com águia. Se tu quer ser gente de alto nível, anda com gente de alto nível. Né? Não é isso que estão falando? É só eu que vejo essas coisas aí, gente? Não, é isso aí, né? E se tem uns... brincadeira, né? Os caras depois da celebração dizem, muda de canal aí, né, cara? O pessoal diz isso. E eu fico pensando sinceramente que tu tem que cuidar quem são teus amigos, e tem uma certa verdade nisso, tá? A gente tem que ter um cuidado, mas parece que a relação é por interesse. Eu só me relaciono com a pessoa porque ela tem algo para me oferecer. E no fundo, nós vamos lá de novo no tipo. Não no como. Né? Volto a dizer, não está errado, né? Cuidar com as amizades, tudo isso, as influências, tudo isso a gente sabe. Às vezes, profissionalmente, a gente tem que encostar perto de uma pessoa que vai nos ensinar. Tudo isso é legal. Mas o problema é quando a nossa vida é baseada no tipo. O nosso amor é baseado no tipo de pessoa que pode me oferecer algo. E tem muito cristão acreditando nessa conversa. Né? E acaba não se relacionando com mais ninguém. Só com quem tem algo para me oferecer. A parábola, ela não termina no último versículo. Ela vai além. Ela exige que cada um de nós dê continuidade à história. É uma narrativa contada por Jesus
que requer uma resposta dos ouvintes. É como um livro inacabado que, ao ser colocado em nossas mãos, nos convoca a reagir. A reação não pode ser a simples eu entendi. Entendi, muito bom. Jesus nos chama a dar uma resposta. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Para encerrar, quero compartilhar uma frase do Philip Yancey. Vamos ler junto? Jesus o interlocutor, suas respostas, duvido, quando a gente termina de ler essa parábola, a gente não pode sair satisfeito com nós mesmos, porque o efeito dela não vai se cumprir. A gente tem que olhar para essas palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus, a última palavra aqui, lá no versículo 37, vai lá. Jesus lhe disse: vai, faça o mesmo. Agora é a nossa vez. Amém? Que Deus, realmente, gente, não é simples história de um homem que fez uma boa ação. É de um amor inexplicável para o próximo. E isso se aplica na nossa família espiritual. Que a gente consiga aplicar isso nos nossos lares, nas nossas vidas, em especial na nossa família de fé. Amém? Vá. Que Deus nos dê uma semana abençoada aí. Amém?